Oi, gente, tudo bem? Pessoal, sou Tete Alckmin, terapeuta holística, trabalho com espiritualidade, com desenvolvimento consciencial. Minha missão neste canal é te ajudar a desenvolver a sua espiritualidade e te ajudar a passar pelas circunstâncias, pelos desafios da vida de forma mais harmônica, para que você tenha uma vida leve, uma vida tranquila. E a gente sabe, né, quando a gente se mantém em equilíbrio, quando a gente eleva o nosso campo, que a gente vai atraindo coisas melhores. Então, assim, através dessa leveza e desse equilíbrio, a gente muda completamente a nossa vida. Gente, hoje eu queria trazer para vocês uma parte muito interessante, assim, de autoconhecimento, acho que é uma parte muito importante, que é como que os nossos pensamentos podem influenciar o nosso desenvolvimento espiritual. Gente, a gente pensa o tempo todo, certo? É muito difícil parar de pensar. Aliás, os exercícios de meditação, a grande maioria deles é tipo, feche o olho, pare de pensar. E assim, e a luta de todo mundo que está começando meditação e frustração também é porque a gente não consegue ficar ali 30 segundos sem pensar. Né? Você tenta controlar o pensamento, volta e meia vem um pensamento na sua cabeça. Então, a gente está pensando o tempo todo. E assim, quanto mais informação a gente tem, né? Nós vivemos na era da informação, a gente está sempre no celular, na televisão, recebendo notícia, né? A qualquer momento, maior nosso fluxo de pensamento, nosso nível de pensamento tem sido muito acelerado, assim, né? É bem difícil desligar. Não é impossível, mas exige prática conseguir desligar os nossos pensamentos. E por que eu estou chamando a atenção de pensamento? Gente, pensamento é muito importante no nosso desenvolvimento espiritual. E eu vou trazer alguns aspectos de como que funcionam os pensamentos, né, na nossa criação, no mundo energético e a importância deles. Eu trago referência, eu falo para vocês, né? Eu não falo em nome de uma religião, uma filosofia, mas eu trago base de várias para trazer o que eu estou falando aqui. Eu vou usar hoje, nesse vídeo, o conhecimento da teosofia, que para mim é uma base do meu trabalho, uma base de bastante confiança, assim, que eu tenho muita confiança, faz total sentido. E aí, gente, eu vou falar de formas pensamento. Como é que funciona o nosso pensamento no mundo espiritual? Falei para vocês e trouxe aqui em alguns vídeos que a gente não tem só um corpo físico, que a gente tem outros corpos energéticos, né? A gente tem o corpo físico, que é o que a gente conhece, mas a gente tem um corpo ligado ao físico, que é o corpo etérico, depois a gente tem o corpo astral, o emocional, o corpo mental inferior e 3 corpos superiores, que a gente chama de corpo sutil. Esse conhecimento também é da teosofia, e eu trabalho sempre embasando nesses corpos sutis. Então, vamos lá. Quando a gente emite um pensamento no nível espiritual, esse pensamento, ele toma uma forma. Existe um corpo em nós, espiritual, corpo energético, de frequência energética, bem sutil, chamado plano mental. Quando a gente emite um pensamento, vamos supor que eu peguei e pensei aqui num lápis. Quando eu penso num lápis, no plano mental, eu plasmo um lápis. É como se ele existisse. Claro que um plano de energia muito sutil. Assim, o plano mental, né? É um dos planos que a energia é mais sutil. A gente já está falando de planos mais elevados, né? Os outros são mais densos. Então, quando a gente fala de astral, energia etérica e física, é a densificação dessas energias. Mas o plano mental é um plano de uma energia muito sutil. Tanto é que quando a gente elabora um pensamento, não tem distância. A gente consegue, né, emitir e mandar pensamentos para qualquer distância no planeta Terra e em outros lugares também. Mas vamos ficar aqui no planeta por enquanto. E aí, gente,
Quando a gente emite, vamos voltar ali no lápis ou na caneta. Emitir um pensamento, pensei nisso. Foi um objeto, alguma coisa que passou pela minha cabeça, passou de uma forma rápida, não teve tanto peso assim. Aquilo ali se plasma, né? Eu plasmei no meu campo mental, existe um plano mental e o meu campo mental dentro desse plano. Aquilo ali fica dentro da minha aura, em plano mental, e se não tiver peso, se eu não continuar e focar a minha atenção naquilo, dali a pouco aquilo vai se dissipar em éter, é o que a gente fala. Aquele pensamento se dissipa e tudo bem. Mas se é uma coisa que eu pensei, ou que eu tô com ideia fixa, que aquilo fica voltando na minha cabeça, e é algo que para mim é importante, ou eu tô focando demais o meu pensamento naquilo, aquilo fica no meu plano mental, né? Eu plasmo aquilo e aquilo não se dissipa. Por quê? Porque volta e meia eu estou colocando meu pensamento, ou eu fixei o pensamento e fico ali. E aqui que a gente pode fixar pensamentos? Em pessoas, em circunstâncias. Por exemplo, vamos supor que eu esteja com, sei lá, com receio que eu não vou pagar uma conta ou que eu não vou ter dinheiro para pagar uma conta. Estou pegando uma ideia. Aquele pensamento da falta, ele vai virar um pensamento. O meu medo, o meu receio, a minha aflição, e assim, é aquele negócio, a conta vai chegar, eu não vou ter dinheiro. A conta vai chegar, eu não vou ter dinheiro. Vamos supor que no plano mental, aquilo ali seja plasmado, né? Eu estou plasmando toda hora, eu estou imaginando aquela conta chegando e eu não tenho dinheiro para pagar. O que eu estou emitindo? Eu estou emitindo uma emoção de medo, de ansiedade, de receio. E aquilo ali vai para um outro plano e aquilo vira um plano astral. Quando aquilo vai para um outro plano, por que vai para um outro plano? Porque eu já coloquei uma outra frequência energética, que é a frequência de sentimento e de emoção. Então, aquilo foi para o plano astral. Aquilo ali ganhou força. Gente, aquilo ali eu estou atraindo para mim, eu estou materializando, eu estou trazendo para o meu campo uma energia densa, porque aquilo virou uma forma pensamento. O que é uma forma pensamento? É a junção do meu pensamento com a minha emoção. Eu dei o exemplo de uma emoção negativa, claro, mas é uma coisa corriqueira, né? Que todos nós em algum momento passamos na vida. Então, que é uma coisa que pode ficar indo e voltando diariamente, né? Então, assim, mas que a gente não entende que aquilo ali vai impregnar no nosso campo. É como se a gente desenvolvesse, através desse pensamento, dessa emoção, uma energia que tem como se fosse uma vida própria. Eu criei um ser que está ali no meu campo e que vai ficar impregnado em mim. E aquilo faz o que comigo? Se aquilo tiver uma densidade baixa, aquilo vai por ressonância. O que é ressonância? Coisas, objetos e frequências, né? Objetos, seres que estiverem vibrando na mesma frequência se encontram. Então, por ressonância, se eu começar a gerar formas de pensamento dentro do meu campo áurico que sejam de aspecto negativo, eu começo a atrair ainda mais formas de pensamento negativo, porque a gente interage com o campo dos outros e formas de pensamento são emitidas. E aí, o que eu vou fazendo? Eu vou potencializando uma energia negativa dentro do meu campo. Eu vou enfraquecendo o meu campo, eu vou diminuindo o meu campo, eu vou diminuindo as minhas barreiras de defesa. Então, eu trouxe um exemplo negativo para a gente ver, mas na mesma, né, de formas de pensamento negativo, porque por que eu estou trazendo negativo? Porque é inconsciente, a gente não escolhe que a gente vai ter medo ou não, né? A gente nem presta atenção quando a gente está com receio ou tem alguma coisa assim nos assombrando, né? Ou a gente está com medo de alguma circunstância. E eu estou falando com medo, mas pode ser qualquer coisa, qualquer sentimento que dê sustentação ao pensamento. Então, por exemplo, falei de alguma coisa que pode ser um receio, um medo comigo.
Mas vamos supor que alguém fez alguma coisa para você, uma pessoa fez alguma coisa para você que você ficou com muita raiva. Que aquilo ali te deu uma explosão de raiva. Volta e meia durante o dia, você para pensar na pessoa. E aí você lembra dela e sente raiva. Lembrou da pessoa, plasmou, forma pensamento. Sentiu raiva, plasmou pensamento. Sentiu raiva, criou, forma pensamento. Energia independente que está ali no seu campo áurico. Agora é o seguinte, como a pessoa existe, se você endereçar um pensamento a uma pessoa que existe, você manda essa forma de pensamento para ela. Então, gente, se essa pessoa, olha só que coisa doida, assim, se essa pessoa não estiver com o campo protegido, com o campo íntegro, com o campo saudável, ela pode receber essa forma de pensamento e ser afetada por você. E assim, a gente recebe, né? Tudo que a gente emana, a gente recebe. Ou seja, ainda que você não saiba, se você está emitindo uma forma de pensamento de padrão negativo, de inveja, de raiva, de tristeza, de ódio, frequência de padrão negativo contra alguém, você envia essa frequência para essa pessoa. E assim, muitas vezes a gente não faz de maldade. A história da inveja, né? Fala, olho gordo pega, olho gordo é real, as pessoas podem. Existem energias de inveja que são fortíssimas, porque se a pessoa que está emitindo aquela energia de inveja, ela tem um plano mental muito forte, a energia é muito forte, o sentimento dela também, pensamento chega em qualquer lugar, ela pode, de fato, emitir uma frequência de energia muito ruim. Então, as pessoas falam, a inveja não pega. Depende em que? Se você tiver com campo íntegro, com campo de luz, com campo harmônico, com campo vibrante, se você tiver em sentimentos de alta frequência, se você tiver elevado, se você tiver com a saúde física boa, em todos os aspectos do nosso ser, não pega mesmo, não. Inveja não pega se você tiver integridade energética, física e espiritual nesses campos, né? Uma força nesses campos. Agora, imagina se você, de alguma forma, está desprotegido. Vamos supor que você está lá no seu padrão inconsciente, gerando algumas formas de pensamento que sejam... Vamos supor que a história que eu falei ali do medo, está com um padrão um pouco baixo. Uma pessoa olhou para você, ficou com raiva, né? Você fez alguma coisa que a pessoa ficou com raiva ou com inveja. Você já está lá com seu padrão baixo, que você mesmo criou. Porque às vezes somos nós mesmos que criamos através dos nossos traumas, através de circunstâncias da vida, né? Das coisas que a gente passou, a gente se prende em formas de pensamento baixas no nosso campo vibracional e alguém ainda te emite uma energia, uma frequência dessa. Ah, eu não gosto dessa pessoa, eu tenho inveja. Se você tiver com seu campo desprotegido, essa energia pode chegar em você. E assim, é muito importante a gente saber estar íntegro para que isso seja uma defesa, para que nós estejamos completamente seguros e protegidos. Mas é muito importante também que a gente saiba que isso não depende. Quando a gente está vedando o campo, não depende só de impedir que a energia dos outros chegue em nós. Depende, e eu vou trazer sempre aqui, gente, nossa autorresponsabilidade. Esse processo de desenvolvimento consciencial é autoconhecimento. O que é que eu estou emitindo? Primeiro para outras pessoas. Porque se eu estou emitindo frequência negativa, não tenha dúvida que aquilo vai voltar para mim. Uma hora volta, né? Ação e reação. 2, será que eu estou emitindo frequências negativas no meu campo, que já estão abaixando minha vibração? Porque se estiver, eu também sou responsável. Que tipo de pensamento que eu tenho durante o dia em relação a mim? Eu tenho pensamentos saudáveis em relação a mim?
que tipo de pensamento eu emano, porque você não direciona energia só para outra pessoa. Você direciona energia para você, né? A pessoa que se critica o tempo inteiro, que alimenta raiva, a pessoa que não gosta do que vê, né? No espelho, ou que não está feliz com os aspectos, mas de uma forma muito crítica, emanando sentimento em relação a isso, tem que fazer um trabalho urgente para virar essa energia. Porque você está alimentando uma energia que não tem fim. Imagina, se você tem poder de mandar para os outros, imagina para você mesmo. Então, gente, é muito importante pensar de que natureza estão sendo os nossos pensamentos. A história da meditação vem disso também, né? De autoobservação. Que tipo de pensamento que passa na minha cabeça? E assim, não é só e entender que também não é só um lado negativo, né? Eu estou aqui trazendo como uma forma de proteção, uma forma de consciência, mas entender que né, a gente tem sempre a polaridade de tudo nessa vida. Então, se a gente tem a polaridade, que seria uma polaridade negativa, mais densa dessa história de formas de pensamento, a gente também tem o que eu chamo de polaridade positiva. A gente pode criar pensamentos harmônicos, a gente pode criar pensamentos leves, a gente pode criar pensamentos positivos em relação a nós. É só querer mudar a visão. É só fazer um exercício de como eu me vejo, de como eu me trato. Então, assim, e aí a gente pode escolher emitir vibrações conscientes, que são vibrações de energia muito sutil, muito boa, que criam todo um campo de proteção maravilhoso, onde eu me sinto de fato íntegra. E olha só, se eu tô harmônica comigo, se eu tô íntegra comigo, se eu tô tranquila, se eu tô aprendendo a me olhar de outra forma, se eu tô aprendendo a trabalhar os meus aspectos, se eu tô tirando de mim esses medos, esses anseios, essas ansiedades, né, que a gente tem e que a gente fica com esse mental descontrolado o tempo inteiro, eu consigo não só aumentar o meu campo, eu consigo não só me proteger, mas conscientemente mandar energias boas para os outros. Energias positivas, energias de cura. Então eu comecei a entender como que as pessoas mandam energia de cura. Através de forma pensamento, que eu me conecto, através de pensamento que eu crio, né, eu plasmo no campo mental e coloco minha emoção. Aquilo chega em qualquer lugar e como se fosse um ser, uma outra energia. Isso aquilo ali está carregado de energia de cura, se aquilo ali está carregado de energia de amor, se aquilo ali está carregado de energia de proteção. Por exemplo, uma mãe com oração pode muito bem proteger um filho, criar um campo de proteção ao redor de um filho, se for essa a intenção. Se ela criar um pensamento que ela reza, que ela ora, que ela imagina aquilo, e ela coloca o sentimento de amor dela ali, ela está criando um campo de proteção. A gente consegue, de fato, mandar vibrações conscientes para as outras pessoas através de forma pensamento. Então, a mesma coisa que, se for inconsciente, se eu não estiver prestando atenção naquilo que eu estou pensando, pode me prejudicar muito e pode prejudicar os outros, inclusive pessoas que nós amamos, porque a gente emana sentimento. Gente, se a gente emana sentimento ruim para nós mesmos sem saber, muitas vezes a gente emana para as pessoas ao nosso redor. Não é de maldade que as pessoas, às vezes, que a gente conhece, nos emanam energia negativa. Elas estão fazendo aquilo por inconsciência, por estarem desalinhadas, por estarem carregadas, por não saberem se limpar, por não fazerem um desenvolvimento de consciência espiritual. Então, assim, nem tudo. Não estou dizendo que não existe maldade e trabalhos que são feitos intencionais, mas nem tudo é através disso. Às vezes, é por pura inconsciência. E aí, gente, olha só, eu tô falando que a gente pensa o tempo inteiro, que a gente recebe informação o tempo inteiro, que esse mundo nosso tá um mundo do pensamento acelerado. Tudo que a gente vê,
tudo que a gente ouve de informação, de filme, novela, Instagram, Facebook, redes sociais, aquilo a gente emite um pensamento em relação àquilo. E aí a gente não se dá conta que não só a gente cria os nossos pensamentos e cria formas de pensamentos através de criações que são nossas, como a gente pode assistir coisas, né? E criar pensamentos a partir daquilo que a gente está assistindo. Então, entrar em vibrações e criar formas mentais a partir de outras fontes, né? Que a gente tem assistido e colocar o nosso sentimento ali. E não entender como que aquilo, de fato, afeta a nossa vida. Porque se você está criando alguma coisa por inconsciência, que está carregando o seu campo mental inferior, o seu campo astral, como uma forma densa, que está impregnada e que pode trazer ainda mais ressonância de coisas baixas e densas para sua, né, para sua vida, para o seu campo. Você pode, inclusive, sem querer colocar aquilo no mundo, gente. Eu falo o seguinte: quando acontece alguma coisa negativa, né? Sei lá, um evento negativo, você já viu como que as pessoas reproduzem e ficam sentindo, reproduzem e ficam sentindo? Você vê, você se impressiona, você fica pensando naquilo, você fala com o outro, você reproduz e fica falando e fica sentindo e fica triste. Isso vai criando uma quantidade, uma energia tão pesada, tão densa, tão pesada, e de certa forma você contribui para aquilo. Se é uma informação de terceiro, se é um evento fora e você se ligou e conectou com aquilo ali. Aquilo ali vai ficando virando uma forma de pensamento enorme, que você pode ser uma pessoa que está alimentando essa forma de pensamento. Então, até é importante a gente saber para a gente não ficar alimentando, passando adiante coisas que trazem sofrimento ou sentimento denso para as outras pessoas, que é um desserviço. Se você quiser contribuir para alguma coisa que esteja gerando uma energia pesada, não é passando para frente, falando sobre aquilo, alimentando aquilo ali ad eterno e, né, em grupo social, em roda, em fofoca, sei lá onde, que aquilo ali não contribui em nada para a questão que está sendo alimentada. A história de agir a favor daquela questão, se aquilo é algo que te traz angústia, que não te deixa em paz, é exatamente cortar a forma, pensamento e a emissão daquilo. E não trazer aquilo para o meu campo. E não levar aquilo para o campo de alguém. Ou seja, nós estamos o tempo inteiro criando no mundo seres, né? Seres em forma pensamento, no campo astral, alimentando esses seres com a nossa frequência para o nosso campo, mandando esses seres para as pessoas que a gente tem pensado, para as circunstâncias que a gente tem pensado, e a gente não se dá conta do que pensa. E não sou eu fazendo isso sozinho, o mundo inteiro fazendo isso. O nível de forma pensamento da humanidade, né? Esse nível, essa camada, esse plano mental é um plano completamente cheio de energia. Esse plano astral é cheio de energia. E aí, gente, plano astral, mais uma vez, trazendo mais uma consciência para esse vídeo, plano astral também é o plano dos desencarnados. Os espíritos não têm plano físico, não têm energia vital, porque eles perderam o corpo, mas tem plano astral. Eles estão em plano astral. E a gente não tem ressonância, olha só, que importante isso. Quando a gente vai gerando formas de pensamento, a gente não necessariamente está entrando em sintonia com formas que foram emitidas por pessoas. Mas a gente está entrando também com formas que foram emitidas através do plano astral. Se conectando a plano astral de energias densas e que formas pensamentos que foram emitidos até por seres que não estão encarnados.
Deu para entender a importância que é ter cuidado com o nível de pensamento que eu tenho durante o dia? Nossa, TT, e aí? O que eu faço com essa informação? Como que eu mudo meu pensamento? Gente, a primeira coisa é tentar trazer para a consciência sempre o que eu estou fazendo. Porque quando a gente entra no inconsciente, a gente fica alimentando isso sem ter noção do que está fazendo. Exercícios que colocam a gente em consciência. Meditação. O que você faz com meditação? Eu estou aqui no presente. Minha mente não está vagando por qualquer lugar. Então, quando eu aprendo a fazer meditação, eu aprendo a observar meu pensamento. Todo espiritualista, em qualquer linha que a gente for trabalhar, em qualquer linha de filosofia onde tenha autoconhecimento, vai ter um momento de autoobservação. A meditação é excelente para isso, pelas inúmeras formas de meditação. Nem que seja meditação guiada, porque a meditação guiada, você está ali, ó, plasmando alguma coisa através de um pensamento direcionado, mas você está plasmando coisas maravilhosas. Todo mundo que faz uma meditação guiada está fazendo isso para aumentar a energia. Então, meditação é excelente. Agora, uma recomendação muito importante. O que você tem alimentado de pensamento? O que eu quero dizer com isso? Qual é o tipo de filme que você vê? Qual é o tipo de entretenimento que te atrai? Você entra em discussão? Você gosta de alimentar discussão com alguém? Quais os pensamentos que você está tendo com as pessoas ao redor? Gente, autoobservação nas mínimas coisas. Pegou o Instagram, baixou ali a tela do seu Instagram, viu que você tem um pensamento negativo sobre alguém? Quer fazer um favor para essa pessoa? Tira essa pessoa do seu feed. Não alimenta pensamento, escolhe. Se você não tem a capacidade ainda de não ter um sentimento bom para essa pessoa, escolhe não ter nenhum. Inúmeras vezes eu fiz isso. E eu não estou tirando as pessoas porque eu desgosto delas, não. Eu estou tirando as pessoas porque eu gosto delas. Mas se eu não tenho em algum momento a capacidade de olhar uma coisa e não julgar, e de não ter um pensamento, eu prefiro não ter nenhum. É uma escolha. É uma escolha, por qualquer razão. Entende? É viver com a consciência, que tipo de pensamento. E outra, uma autoobservação, por que é que eu estou gerando esse pensamento em relação a alguém? A gente vai para um outro nível depois. Porque aquilo que eu estou vendo no outro que está me incomodando tem dentro de mim. E eu vou ter que trabalhar isso. Mas assim, para começar, é escolher não gerar esse pensamento. Porque não se engane que isso vai prejudicar a sua pessoa. Aliás, a gente às vezes nem acha que vai prejudicar, mas não prejudica a sua pessoa, prejudica a pessoa e a você. É um mal que você faz. Inconsciente, mas é. Então, assim, prestar atenção no tipo de sentimento que eu estou tendo em relação às pessoas. Se eu estou tendo esse pensamento com frequência, buscar ajuda para eu entender por que eu estou tendo, de repente, uma terapia, né? Ir no meu plano mental e ver o que está sendo espelhado, que eu preciso entender dentro de mim, que está me gerando esse sentimento com a outra pessoa. Entender que faltas que estão tendo em mim, que eu estou espelhando nos outros. Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante. E assim, e não ficar transitando por aí, alimentando mais energia negativa, achando que isso não está fazendo nada. Aí sua vida não está legal e você está achando que você não está, né? Que é culpa do destino. Quem está criando o destino? Quem é que está criando o destino? Não existe culpa do destino. As circunstâncias que a gente vem enfrentar, os desafios que a gente vem enfrentar nessa vida, eles servem para a gente aprender. Se a sua vida não tá boa, é porque tem que mudar. Se a sua vida não tá indo para a direção que você gostaria, se hoje você olha a sua vida e você não tá feliz, é preciso olhar para dentro para ver o que precisa ser ressignificado, mudado.
O que você pode fazer para criar a partir de um ponto de consciência? Né? Eu estou trazendo aqui um aspecto, que é o aspecto de pensamento, como os pensamentos nos afetam as outras pessoas, mas existem inúmeros outros que a gente veio trabalhar. E, gente, entender isso muda a nossa vida. A lei da atração, né, fala da criação, é outro movimento, lei da atração, né, um movimento posterior a esse conhecimento da teosofia, mas fala exatamente a mesma coisa. Você cria a partir do seu pensamento quando você coloca foco e coloca emoção. E aí, se você quiser criar no mundo material, você vai colocar sua energia, sua ação também. O que você está criando para sua vida? Se a vida que você está tendo hoje não está nem caminhando para onde você quer, pode parar para rever. E assim, fazer muito exercício de presença. Falei, e eu falo disso o tempo inteiro. Todos os exercícios que eu passo. E gente, não sou eu que passo, não. Eu estou trazendo esses exercícios de filosofias, de terapias, de ciência. É para colocar a gente aonde? No tempo presente, porque eu tenho, através do presente, eu crio com consciência. Quando eu estou no presente consciente, eu consigo escolher o que eu tenho para o futuro. Se eu estou inconsciente, preso no passado, ansioso com o futuro, acabou. Eu estou vagando por aí. E a gente vaga por aí a maioria do tempo. Se eu estou consciente no presente, eu consigo escolher os meus pensamentos. Eu consigo fazer rituais, por exemplo. O que é ritual? Já falei isso aqui. Ritual é foco de pensamento. Para que você faz um ritual? Um ritual de uma oração, um ritual de uma meditação, um ritual de um banho, um ritual de uma limpeza. O que você coloca? Pensamento direcionado, com intenção, sentimento. O ritual cria uma realidade. E por que um ritual cria uma realidade? Porque nós somos co-criadores. Porque querendo ou não, escolhendo ou não, você está criando o tempo inteiro. Nós somos seres que estamos o tempo todo criando. Agora, a gente pode criar com consciência, se beneficiar dessa criação e expandir esse benefício para as pessoas ao nosso redor, ou não. Ou a gente pode estar aí, infelizmente, criando mais do que a gente acha que está ruim lá fora. Né? A gente está achando tudo ruim lá fora. Vai ver dentro de você. O que você está contribuindo para isso? Né? E eu falo, gente, com um olhar sincero. Com um olhar muito sincero. Não é fácil vigiar pensamento. Volta e meia a gente cai. Mas é por isso que tem que fazer limpeza de campo etérico. É por isso que tem que fazer limpeza de campo de forma-pensamento. E existem inúmeras técnicas. E aí a gente entra, né, para as técnicas. Mas tem que fazer algum esforço. Tem que fazer algum esforço. Eu, por exemplo, eu me limpo todo dia em campo energético. Claro, ok, eu trabalho com terapia holística, eu trabalho com pessoas, eu preciso fazer essa limpeza energética, mas isso é alguma coisa que, independente de você trabalhar, né, com a energia das pessoas, você pode fazer na sua casa. Você pode criar um campo. Isso é fácil, gente. Ai, Tetê, como é que limpa? Eu tomando um banho, sem nada. Não tô falando banho de erva, não tô falando banho de sal, não tô falando banho de arruda, de nada. Tomando um banho, intencionando que no meu banho eu tô limpando o meu corpo físico, intencionando, pensamento, sentimento. Olha eu lá criando, porque eu sei que quando eu intenciono, eu crio. Então, enxergando a água, lavando meu corpo físico, meu corpo etérico, meu corpo emocional e meu corpo mental. Se eu estou muito atribulado, peraí, deixa eu tomar um banho. Água é um elemento que limpa. Ah, não, minha casa tá esquisita, o clima não tá legal, meu marido chegou com raiva. Não. Gente, defumem a casa de vocês. Defumem com o quê? Com qualquer defumador. Sálvia, Palo Santo, defumador,
Se não tiver defumador, incenso. Se não tiver incenso, essência. Se não tiver essência, óleo essencial. Muda a energia. Limpa aquilo ali, porque aquilo ali está criando forma. E, gente, vibração, né? Quando a gente está colocando intenção de vibração mais elevada, aquilo ali neutraliza a vibração mais baixa. Então, tudo que você puder fazer, né, para aumentar a vibração, você está neutralizando. Ah, eu estou me sentindo mal, não estou se sentindo bem. O que você vai fazer para você se sentir bem? O que você precisa fazer para você se sentir bem? Se você estiver sentindo que sua energia está baixa, só ficar reclamando, ela não vai aumentar. Né? Procura cuidar de você de alguma forma. O que te faz feliz? Vai atrás de alguma coisa que te faz feliz. Cuida de você, cuida da sua alimentação, cuida do seu corpo físico. Né? Ai, eu tô cansada, não tô conseguindo descansar. Dê um tempo de descanso. Faça uma atividade que te dê prazer. Tenha um hobby na vida e que aquilo seja prioridade. Porque a gente vive e vai plasmando o que a gente, né? O que a gente vai colher no futuro através dessa energia. E pensamento é parte primordial da nossa criação. É a primeira delas. É a única? Não, porque tem que ter sentimento. E para vir no físico tem que ter energia vital. Mas para campo astral, nem precisa da energia vital. É só emitir o pensamento e emitir a emoção. Procurem com consciência. Fazer assim, que seja 1, 2, 3, 4 minutos por dia, de alguma coisa que te coloque em consciência, né? Procura se conectar com a natureza, com consciência. Gente, se conectar com a terra, pé descalço no chão, com a terra, pedir limpeza limpa. Todo mundo sabe que banho de sal descarrega energia negativa. Quem nunca ouviu falar isso aqui? Tem mar, vai tomar um banho de mar. Não tem mar, tem rio, vai tomar um banho. Não tem nenhum dos dois. Um banho de sal grosso com alguma erva, coloca um alecrim ali para trazer uma leveza, sabe? Mas faça coisas que melhorem sua energia. Faça coisas por você. Isso é muito importante. Como eu falei, são coisas simples. Qualquer uma dessas coisas que eu citei aqui, entre várias, já ajuda. É melhor que nada. Agora, a principal delas é que tipo de pensamento que eu estou tendo. E deixar de consumir coisas que me tragam pensamentos negativos, que me tragam sentimentos negativos. Filmes ruins, né? Filmes pesados, séries pesadas, noticiário, que a gente só vê desastre, coisa ruim o tempo inteiro, e fica ali 2 horas assistindo aquilo tudo vai criando, ó. E aí, gente, eu não tô falando pra gente viver alienado do mundo, do que está acontecendo, não. Mas é não se conectar alimentando essas energias. Foi o que eu falei aqui. Quer contribuir? Ok, toma ciência disso e manda a energia positiva, a energia de cura, a energia de paz. Né? Eu tenho também, como criador, essa força, essa potência. O que não posso é entrar e ser mais um contribuindo para a negatividade. Tá bom? Pessoal, por hoje é isso. Espero que isso sirva para trazer a consciência, a importância da gente se vigiar. Vou falar mais sobre isso em outros vídeos também. Mas é isso, fortaleçam o campo de vocês. A gente tem a responsabilidade, a capacidade e energia de manter o nosso campo em alta vibração. E é através dele que a gente cria a vida que a gente deseja em todos os aspectos. Tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima.